Olá, olá, meu amigo offshore. Estamos mais uma vez aqui para o 7º episódio do Vida de Offshore, aquele podcast para você que gosta de falar sobre a vida, entender sobre a vida, ver como é que você pode prosperar na sua vida mental, na sua parte da família, na parte da vida offshore. E hoje eu trago aqui novamente um amigo de longa data, René Carlos. Fala, Marcelo, mais um podcast, né? Estamos aí no 7º, prazer imenso poder estar aqui. E hoje eu vou te falar, meu irmão, hoje o assunto ele vai ser extremamente interessante, não só para quem está embarcado, mas para quem está em casa, principalmente para as esposas. Aguarde! Exatamente. Hoje o tema aqui é um tema muito profundo, é um tema que pode estar te matando enquanto você está vivendo. Mas antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu vou apresentar aqui, estou honrado aqui de ter aqui o Bispo Leidson, da minha igreja, Projeto Vida. Eu agradecer pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar com a gente esse tema tão profundo que já fala hoje. Bispo Leidson. Ô, gente, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar falando com vocês aí de casa, uma alegria com um tema tão polêmico, né, mas tão importante. Eu acho que o que vocês vão trazer aqui vai ser muito benéfico, cíclico para as pessoas que vão estar ouvindo, como falou para as esposas, né, eu acho que a gente vai alcançar muitas dores aqui e quem sabe a gente vai trazer cura para muitas pessoas também. Se Deus quiser. Pessoal, esse tema pode estar te impedindo de prosperar na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. O tema de hoje é a pornografia. Nós vamos falar sobre quanto esse mal é prejudicial para várias famílias, pessoas e trabalho. Se você pegar hoje, faz um exercício agora que eu quero falar com você. Pega o seu telefone celular, dá uma olhada no Twitter e vê o quanto de conteúdo explícito pode estar lá, né? Não é mesmo? Agora pega o seu TikTok, se você quiser mudar de rede social, olha o seu TikTok e vai ver o quanto de conteúdo explícito tem lá. Então, justamente, a pornografia, ela é estimulada hoje em dia pelas redes sociais também. Então, o tema hoje, eu vou começar, antes de dar a palavra para os meus convidados aqui, eu quero entrar com uma estatística muito profunda para você conseguir se conscientizar de quão importante é a gente tratar sobre esse assunto e como que é o problemático você está se viciando na pornografia. Tem dados aqui de uma revista americana chamada The Week que 70% dos homens com idades entre 18 e 24 anos visitam sites pornográficos ao menos uma vez por mês. 260 sites pornôs surgem na internet todo santo dia. 6,7 bilhões de dólares são gerados em um ano somente nos Estados Unidos com pornografia. 89% de toda a pornografia na internet é produzida nos Estados Unidos. E agora, pasmem, 37% da web é composta de pornografia. São lançados 11 mil filmes pornográficos por ano. 43% das crianças de 8 a 12 anos já tiveram acesso à pornografia. E no estudo chamado To Porn Do Us Part, que na tradução direta seria Até que a pornografia nos separe, avaliou 2.120 adultos casados e descobriu-se que a chance de divórcio dobrava para homens e mulheres que começaram a usar pornografia após o casamento. E a taxa de divórcio para usuários de pornografia era de 11% em comparação com 6% de não usuários. E tem a última estatística aqui, que é essa aqui, bate forte. Advogados nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com todos os protocolos de divórcio no ano de 2004 e identificaram que em 98% dos casos a pornografia tinha uma parcela naquele divórcio. Olha só o quanto que a pornografia é prejudicial. Pesado, né? Quão importante é a gente se conscientizar desse tema. Pesado. É bem pesado isso. Se a gente for olhar para essas porcentagens e ver que, na verdade, a pornografia ela não começa nos 18, né? Existe uma outra pesquisa onde mostra que ela começa nos 14. Imagina a criançada aí que tá perdendo, tá saindo, né?
entrando na pré-adolescência, né? Estão perdendo aí a inocência deles através da pornografia. E começa aos 14 anos, né? É um número alarmante de parar para observar. A pornografia, ela suga quando diz, pô, você quer se tornar próspero, se livre da pornografia. Parece que é uma mágica isso, né? Mas na verdade é que você tá doando o seu tempo e doando a sua energia para algo que não vai lhe trazer benefício algum. Muito pelo contrário, vai lhe trazer malefícios absurdos, né? Então, ao invés de gastar tempo e energia com coisa que não vai lhe trazer nada de bom, né? E aí tem a questão da dopamina, que a gente vai falar um pouco mais disso pouco mais para frente, né? É melhor gastar energia e gastar a dopamina que você mesmo fabrica com coisas interessantes, né? Normal. Vai gastar com estudo, com trabalho, com projetos, com sonhos, né? E aí as pessoas acabam gastando aí com pornografia, e isso tudo se inicia aos 14 anos para alguns, né? Em outras situações, a pornografia ela é incentivada até mesmo dentro de casa, né? Na época aí, eu posso dizer, né, na minha infância, acontecia muito isso. Isso era muito normal. Eu ouvia muito esse assunto, né? De vizinhos que tinham... Na época era videocassete, né? Aquelas fitas de cassete grande, aquelas fitas de videocassete. E era aquela coisa assim, eu lembro, eu tenho alguns flashes de memória, onde um vizinho chegava pro outro e falava assim, esse filme aqui é bom, e passava. Esse filme aqui é bom, e passava. Ia passando. Era a parte proibida das locadoras, né? Exato. Era aquela não parte tinha que devolver, né? Não tinha que devolver rebobinado. Não tinha que devolver rebobinado. Não pagava multa, nada disso. Era a parte escondida atrás. E o pessoal passava, cara. E o mais absurdo é que as esposas estavam perto. Não posso falar nomes, mas eu tenho essas memórias. Que passavam as fitas e as esposas ficavam constrangidas, obviamente. Mas as pessoas que passavam, tá tudo com aquele sorrisinho em canto de boca, sabe? Pô, é pornografia. Isso aqui é legal, toma aí pra você ver e tal. O pessoal passava, até mesmo, existia um aparelhinho que na época você conectava na saída RCA do videocassete e ele transmitia numa frequência que você escolhia lá, e aí você falava com o vizinho, vê se vai pegar aí, é no canal tal. E naquele canal, naquele número, você conseguia assistir o que o cara tava passando. Então, assim, era uma pornografia que as pessoas passavam. Era algo muito, muito aberto, né? Assim, as pessoas não tinham vergonha. Muito pelo contrário, elas tinham prazer de falar aquilo como se fosse, eu sou homem, né? Mas não fazia ideia do mal que tava levando pra dentro de casa. E o Bispo, a gente trouxe essa temática, né? Porque a gente identificou lá, que né, tema, né, do podcast A Vida de Offshore, né? A gente identificou, né, dentro da vida de offshore, né? Das pessoas que trabalham offshore. É um tema muito relevante, porque muitas pessoas que trabalham offshore, eu sou offshore, já sofri muito com a dependência da pornografia, já fui viciado em certo momento da minha vida. E a ideia de te convidar para ver esse episódio foi para trazer muito conteúdo nesse sentido, da parte espiritual também, porque esse mal acomete muito a galera que trabalha embarcado. O pessoal sofre muito, casamentos estão sendo destruídos, famílias sendo destruídas. Então, assim, esse tema é profundo porque muita gente que está lá no mar hoje em dia está sofrendo com isso. E assim, a gente gostaria de compartilhar essa experiência, né, como é que é dentro de ser um líder religioso, dentro da igreja ali, vendo, imagino que tem muitas pessoas que o procuram para tratar essa temática, né? Como que é isso hoje em dia? Como é que você vê isso, a pornografia dentro desse contexto ali, né? Tanto da igreja, em termos de aconselhamento, como é que você tem identificado esse tema hoje em dia? A pornografia, ela está presente em quase todas as casas. É comum você, às vezes, aconselhar pessoas e ver que realmente esse é um problema dentro do lar, né? E onde você menos imagina, né? Mas eu acredito que a facilidade hoje que as pessoas têm de acessar a pornografia,
Eu acho que isso agravou com o tempo. Claro, antigamente já existia nas revistas que você comprava. Às vezes os pais, que eram mais pra frente, eles mesmos davam pro filho quando ele ia pegando adolescência. Playboy, né? Playboy. E começa muito ali, né? E aí, claro, com o desenvolvimento, locadoras, antigas locadoras, era aquela parte escondidinha, você ia ali, ficava até com vergonha as pessoas, né? De ir lá e pegava e chegava, às vezes você via um pai o cara, às vezes pai de família, ele dava até meio escondidinho ali. Mas isso já existe há muito tempo. Só que a facilidade hoje do celular, a gente estava falando aqui antes, quando você me chamou para falar sobre esse tema, e aí minha esposa ouviu, e é o costume, né? Não é uma linguagem que a gente tem em casa, nunca teve com os filhos, então acaba que... Mas você vai falar de pornografia? Tabu, né? O tabu. Eu falo, mas como assim? Aí eu falei, amor, digita sexo no seu celular aí. E aí ela digitou, naturalmente. Aí ela assustou, não, amor, tá aparecendo um monte de coisa. Eu falei, isso é o que as pessoas têm. Exato. Na palma da mão, tá disponível para todo mundo, qualquer idade. Então, simplesmente, se você tá no seu quarto, um adolescente, ele pega e digita sexo, que vai acontecer o quê? Vai aparecer tudo isso aí, ó. Exato. Todas essas cenas. E aí vai todos os filmes. Então... ela está na casa, não vamos falar que de todo mundo, mas eu não tenho essa estatística, a gente não tem aqui. Mas eu assim, por convivência, por muitos aconselhamentos, está na casa das pessoas que a gente imagina que nunca poderia estar. Exato. E tem muitos casamentos sendo destruídos por isso. Você falou, é um vício, porque quando você acessa a pornografia, você acessa ela uma vez, acessa outra vez, a sua mente ela começa a conectar com isso. Exatamente. Não é só o seu celular, sua mente começa a buscar isso. E aí você começa a ficar dependente disso, né? Como você falou aqui. E aí você vai trazer um problema. E na vida, se a gente não tiver equilíbrio nas coisas, se torna um grande problema, né? Exatamente. A nossa cultura ela se tornou, né, pornográfica, né? Você pegar, hoje em dia, como eu iniciei aqui hoje, né? Você pega uma rede social, TikTok, por exemplo. Às vezes você tem um amigo que tem um perfil no TikTok e aí você entra pra ver esse seu amigo no TikTok. Quando você dá um voltar no TikTok, a primeira coisa que aparece é o quê? É um conteúdo explícito, uma mulher rebolando, uma coisa assim. Exatamente. Então se o cara já está ali, né, de certa forma, meio que imerso nesse conteúdo, ele vai fazer o quê? Aquilo vai estimular, vai ser um gatilho pra ele buscar o quê? O conteúdo mesmo que tá ali disponível, né, no site pornográfico, né? Então isso faz com que o cara que vai assistir aquele conteúdo, ele assiste pela primeira vez e aí é que ele tem estímulo de dopamina na cabeça dele, na mente dele, né? Porque a dopamina é o quê? É o neurotransmissor que faz a gente... É o do neurotransmissor do prazer, né? Quando você come uma comida gostosa, te dá aqui um chocolate, uma sobremesa, você tem a dopamina. E aí você tem aquele estímulo, dentro do estímulo ele libera a dopamina e quando o estímulo cessa, a dopamina cai. O lance que acontece com a pornografia é isso, o cara vê, ele tem um estímulo lá no alto, mais alto do que o normal, que o nosso organismo, as atividades naturais normais que a gente tem, acontece, e aí ele assiste, aquela descarga é alta demais, e a dopamina, quando você cessa o estímulo da pornografia, ela não volta para o estágio normal, ela volta abaixo do estágio normal, e aí o cara fica depois do ato ali, né, porque qual que é o fim da pornografia? É a masturbação. Né, o cara a masturbação. Então, ou seja, o cara quando acaba o ato ali, ele cai um nível tão baixo de dopamina ali, abaixo do nível normal, que o cara se sente pra baixo, fica depressivo, né? Mas por que eu fiz isso? Né? Porque eu tenho um testemunho disso, porque por ser offshore é muito imerso nisso. Então, chegavam momentos que isso acontecia e eu ficava pra baixo. Por que eu fiz isso e tal? E você começa a se questionar, a se culpar, e aí você não sabe como você sai disso, porque no dia seguinte você quer um novo estímulo diferente, melhor do que aquele que é anterior. E fica um ciclo sem fim, né? Você não consegue se libertar e fica ali. Vai gerando uma curiosidade, né? O que vai ser o próximo, qual é o vídeo, a pessoa, quem, né? E vai gerando curiosidade, você vai viciando mesmo, né? Exatamente. Eu tava pensando de que forma ilustrar melhor a questão da pornografia, né? Pornografia é igual areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você afunda, né? É algo que te leva para um caos que você não faz ideia. No começo é aquela sensação de que, é legal, é interessante, porque mexe com
com seus hormônios, né? Te gera a curiosidade. Inclusive, tem até um relato de um ex-ator pornô americano em que ele deu um depoimento. Joseph... Como é que é o nome dele? Eu vou achar o nome dele aqui de novo. Ciamber, um negócio assim. Ciamber, né? É. Joseph Ciamber. Depois eu vejo esse nome. É um nome meio difícil. Em que ele começa a dar o relato dele dizendo que ele começou na pornografia porque era sexo, né? É bom. E ele começou a ir atrás daquilo, só que aquilo começou a não preencher mais ele. Porque tudo que ele fazia dentro do estúdio passou a se tornar normal. E aí ele falou, mas queria experimentar algo diferente, algo novo. E ele começou a buscar outras formas de sexo. E aí ele começou a se envolver com homens e com mulheres. Até que ele começou a fazer somente com homens e não se sentia mais atraído por mulheres. E ele não era gay na época, quando ele contava isso, né? E aí ele falou que chegou a um estágio onde ele se viu tão depressivo diante disso, que para ele poder fazer as gravações, ele tinha que tomar medicamento para ele poder ter ereção. Ele tinha que tomar medicamento após as gravações, porque ele se sentia péssimo com aquilo que acontecia. Ele se sentia péssimo com aquilo que pediam para que ele fizesse. E ele começou a ver que as pessoas em que eram do meio começaram a morrer de AIDS e outras doenças. E ele começou a ver que ele estava sem saída. Até que foi apresentado a ele, é o que a gente estava conversando antes, né? Antes de começar as gravações, foi apresentado a ele a palavra, né? Quando Deus realmente entrou na vida dele, ele começou a enxergar uma luz no fim do túnel, onde ele passou a olhar para tudo aquilo que aconteceu na vida dele, onde ele ganhou também dinheiro, fama, ganhou status na sociedade, porque ele tinha grana. E ele começou a rejeitar tudo aquilo porque aquilo vinha de um mal, vinha da pornografia. E ele começou a fazer um trabalho oposto ao que a pornografia faz. Ao invés de estimular mais e mais pessoas para entrar nesse meio, ele começou a mostrar qual era o perigo da pornografia. E ali ele foi fazendo inúmeros trabalhos. Tem até um vídeo dele, onde ele faz uma homenagem a todos os atores de filmes pornô, onde ele coloca o nome da pessoa, tem uma foto e diz do que ela morreu. E assim, são vários. E é um número alarmante, né? E infelizmente hoje em dia é algo mais pesquisado, né, na internet, né? Um dos sites mais procurados, não vou falar o site, mas é o top dos top, é o que tá lá em primeiro, é pornografia. E hoje em dia o pessoal também como ator pornô, antigamente eram os filmes, né? Mas hoje em dia se ganha dinheiro com pornografia, né? Hoje qualquer pessoa pode se cadastrar. O OnlyFans, né? Então. Isso aí. Qualquer pessoa pode ir ali e tem pagamento, tem monetização para qualquer pessoa que queira colocar seus vídeos ali. E aí fica muito mais fácil hoje. A pornografia, ela entra a pornografia hoje, o vício da pornografia, ela entra numa conexão com a promiscuidade e também com a prostituição, né? Ela acaba que ela canaliza isso, né? Exatamente. E aí fica tão natural e a pessoa... Isso no caso de mulheres, que o índice também é muito grande, não é só os homens, né? Exato. A gente também fiz as minhas pesquisas, né? Então a gente vê que a gente tem hoje a pornografia, são 22 milhões de pessoas, elas assumiram, elas falaram, não, foi feita uma pesquisa
E 22 milhões de pessoas, elas falaram, não, eu em algum momento da minha vida, eu pesquisei, só que o índice é 76% homens e 24% mulheres. E que muitas dessas mulheres, elas foram levadas de tanto assumir que assistem pornografia, vivem com pornografia, que elas começaram também, hoje na atualidade, a monetizar com isso, a colocar imagens em sites. E quem coloca uma imagem no site, daqui a pouco tá fazendo isso fisicamente também, leva para um outro campo, né? Exatamente. Não, e eu vi uma pesquisa também falando que dentro da parte dos cristãos mesmo, né? Tem muita gente que, tanto líderes, próprios cristãos, estão imersos também, porque não conseguem se libertar. É uma estatística bem assim, alarmante, porque a pessoa não consegue nem se conectar ali direito, uma forma de encontrar uma forma de sair, nem buscando na espiritualidade, né? O problema é tão grande que acarreta a pessoa, como é que eu vou fazer? Eu tô dentro da igreja, mas eu não consigo me libertar, né? Então você acha que a questão da pessoa buscar a palavra, o entendimento mais a fundo, porque às vezes a pessoa tá dentro da igreja também não consegue, né, ter um direcionamento, assim, não consegue ter o entendimento. Se eu vou lá na igreja, acho que eu vou conseguir. Mas não, a questão de buscar ali o entendimento na palavra, buscar um líder para poder ajudar, porque é aquilo, né? Tá tendo em Salmos de Salomão, de Davi, fala, né? Enquanto eu me ocultei, os meus ossos secaram, né? E aí, ou seja, depois, e as mãos de Deus estavam sobre mim, né? Então, depois que ele confessou os seus pecados com alguém, né? No caso, um líder ou alguém que ele confia dentro dali da igreja, acho que ajuda muito a pessoa a ser aconselhada e poder, de certa forma, se libertar disso, né? Isso para mim foi um testemunho meu pessoal, foi isso, assim, eu tava sentindo muito mal, porque eu tava nisso, assim, caramba, não tenho desejo pra minha mulher nesse momento, e como é que eu vou fazer, né? Só que aquilo, né? Cada um tem que ter um motivo para agir, né? Uma motivação. E naquele momento, eu pensei, cara, assim, eu acho que foi Deus que... Não, tenho certeza que Deus que tocou no meu coração naquele dia, que eu falei, a partir de hoje, eu não vou mais abrir nenhum vídeo de pornografia, nem em um grupo de WhatsApp que me mandarem. Foi uma promessa que eu fiz pra mim, assim, eu não vou abrir mais. Assim, foi do dia pra noite, num estalo, assim. Foi como meu pai falou quando eu era mais novo, ele falou, meu pai fumava, né? Ele falou assim, que parou de fumar porque eu e minha irmã, quando eu era criança, falava pra ele todo dia, pai, para de fumar. E meu pai falou, teve um motivo pra agir, porque tava prejudicando a gente. Ele não estava, ele parou. Só que não é fácil, não é simples assim, um vício não é assim. Mas eu, nesse dia, foi Deus que tocou no meu coração e permitiu. Porque tava acabando com o meu relacionamento, com a minha vontade de querer olhar pra minha esposa e tal. E nesse dia, a partir desse dia, eu nunca mais olhei, cara. E aí, cara, a chave muda, a chave vira, né? É isso aí. Você tava falando sobre essa questão do ator aí, né? Tem outro ator chamado Terry Crews, que é aquele ator das branquelas. Aquele Negão Fortão, E aí ele comentou que ele foi viciado também. E ele chegou um momento que ele parou de ter desejo pela esposa dele. E ele se curou, já tem 6, 7 anos que ele se libertou disso. E ele relata que... Hoje, por ele ter se curado, ele divulga essa mensagem para as pessoas que sofrem com isso. Eu acho que é importante demais a gente estar aqui reunido para poder falar sobre isso. É um tabu, né? Não é uma coisa que as pessoas falam, né? Ninguém gosta de falar sobre isso. Exato. Né? Ele faz uma propaganda pesada, né? Contra os sites pornográficos. Eu já vi alguns vídeos dele, é pesado mesmo que ele fala. Mas ele tem razão. Trazer aqui são coisas assim que eu me recordo. Poxa, acho que eu era adolescente. Eu lembro que tinha uma conhecida que estava depressiva demais na época, passando por momentos difíceis e tal. E foi uma pessoa lá para orar por ela. E durante a oração, essa pessoa ela começou a ter algumas revelações. E o que mais assim chamou minha atenção foi a exatidão pela coisa. Porque chegou um determinado ponto da casa em que falou assim, olha, tem alguma coisa debaixo dessa cama.
E aí a pessoa falou assim, pô, mas como assim? Debaixo da minha cama? O que tem debaixo da minha cama? Debaixo da minha cama não tem nada. Não, tem sim. Levante seu colchão que tem algo debaixo da sua cama. Na hora que levantou o colchão, tava cheio de revista pornográfica. As famosas fitas cassete, né? Cheio de fita pornográfica. E a pessoa ficou assim, sem reação. Ela não sabia, né, que aquilo estava lá. Porque quem estava colocando aquilo não era ela. Era a família. E ela não fazia ideia que aquilo estava lá. E tem coisas que é exatamente isso aí, Marcelo. É só o Espírito Santo para poder te iluminar num determinado momento e dizer, olha, chega, porque vem cá, dá a mão aqui, não chacoalha mais não. Quanto mais você chacoalhar, mais você vai afundar nessa areia movediça, me dá a mão que eu vou te puxar e com o tempo eu vou te limpando. Porque isso não é da noite pro dia. Porque as pessoas muitas vezes retornam para esse vício, é que elas acham que isso vai acontecer assim, ó, da noite pro dia. Mas elas se esquecem que elas entraram nisso lá atrás. Achando que não 12, tinha 13, 14, aquela internet de escada ruim ainda, né? Ficava lá vendo pornografia. Não tinha celular para mandar vídeo, mas era a internet que fazia isso. Era os vídeos cassete que faziam isso. Só que isso foi de anos e anos. E agora como é que a pessoa quer largar esse vício de uma hora para outra? Né? Não acontece. Né? Não acontece assim. São processos que as pessoas precisam acostumar a vivenciar. Da mesma forma que você entra, a velocidade que você entra não é proporcional à velocidade que você sai. É aquilo também, né, Bispo? Você... depende daquilo que você alimenta, né? Isso aí. Se você alimenta sua carne ou seu espírito, né? A Bíblia fala dos frutos do Espírito, né? Se a gente alimentar, Gálatas 5, 22, se a gente alimentar os frutos do Espírito, a gente consegue vencer. Não é... Nada é fácil, né? Se fosse fácil assim, a pessoa ia lá e lutava. Sim. Mas será que é difícil porque você... realmente não está fazendo a força necessária? Porque quando alguém quer alguma coisa, sabe, ele consegue. Quando alguém se dedica a isso, o que é mais importante, né? Às vezes você fala alguém que está embarcado, alguém que está longe do seu trabalho, porque também você, eu baseio, sabe, porque também quando você assiste uma pornografia, você não está só perdendo um desejo sexual, você está em adultério. Exato. Se você quer casar, você está em adultério. Você está desejando algo que não é sua esposa. Correto. E algumas coisas você acrescenta maldição na tua vida, né? E a Bíblia ela não fala a palavra pornografia, né? É uma palavra mais recente, né? Isso. Mas ela fala sobre os desejos da carne, moralidade, ela fala sobre outras coisas. Mas quando você faz isso, é muito maior, né? Você atrai maldição para dentro da sua família, né? E eu fico pensando assim, principalmente eu vou puxar mais para os homens, né? Sim. O homem que acaba cometendo essas coisas, ele está traindo a esposa, ele está amaldiçoando família, ele está de alguma forma traindo a confiança dos filhos, né? Porque a nós foi dada uma missão, né? De proteger, de cuidar, de ensinar. E tem um peso maior porque você já fica fora de casa há muito tempo. E a sua família já está desprotegida fisicamente, né? Exato. E aí quando você está fora, protege espiritualmente, pelo menos, né? Que aí é a base da oração. Tô aqui, tô orando, tô cuidando, tô zelando, né? E parece que a gente deixa os desejos, né? Tem os frutos do Espírito, mas tem os desejos da carne, e a gente deixa os desejos nos dominar. E aí eu acho que na vida é você substituir, né? Eu preciso substituir um desejo da carne por algo que vai ser maior do que aquele desejo da carne. E aí você vai trazer para a mentalidade, tua inteligência emocional, vai trabalhar sua parte espiritual. Vou substituir como? Vou colocar a minha família em primeiro lugar, de verdade, né? Eu vou buscar o equilíbrio, vou buscar em Provérbios, né? Que é um livro milenar e a gente precisa estudar ele, porque ele traz esse livramento pra gente. A gente precisa, foi falado aqui, a gente precisa de um mentor, a gente precisa de um líder, né? Alguém que nos guie a sair dele. A gente precisa se abrir
Porque talvez sozinho você não vai conseguir. Eu vou mandar uma mensagem para alguém, cara, me ajuda, faz uma oração, me dá um versículo, me dá uma busca. Do mesmo jeito que eu pego meu celular para baixar um vídeo, eu posso pegar o celular e baixar uma palavra, alguma coisa que me faça eu vencer aquilo. É daquilo que a gente se alimenta, é o que a gente vai entregar, né? Exato. Você se alimenta disso, você vai entregar isso. Exatamente. Né? Tá até em Romanos, né, também, essa questão que você falou sobre a mente, né? Romanos 12:2, né? Isso para não se amolde os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, assim, é essa questão, né? Você tá... É difícil você sair sozinho de um problema tão grande desse, porque você tá alimentando. O seu organismo está produzindo muita dopamina. E a cada vez que você inundado por dopamina, o seu corpo quer mais, o seu sistema quer mais dopamina. Aí você o quê? Quer um vídeo diferente. Aí esse vídeo diferente já não te satisfaz a tua vontade no dia seguinte. Aí você quer o quê? Um vídeo de... Lá, a indústria pornográfica hoje está maquiando atores para poder parecerem menores de idade. Aí o que faz? A pessoa começa a desenvolver pedofilia. Aí tem agressão sexual. Que é outro assunto, que uma coisa leva a outra. Exatamente. E a gente tem esse filme novo, né? Sound of Freedom. Isso, Som da Liberdade. Som da Liberdade. Eu assisti o filme. Cara, e a outra coisa, que uma coisa vai... Prostituição, vai tudo conectando uma coisa na outra. Exatamente. E quando você menos... É porque... Quando você vai se alimentando muito de pornografia, você tende a também procurar uma prostituição. Principalmente dentro de um casamento. O cara se alimenta de pornografia, ele sai lá do embarque dele, se ele tiver uma oportunidade, ele também vai se prostituir. Vai. Porque é o próximo caminho. Acontece. É muito comum isso no offshore. É comum isso. E porque uma coisa conecta com a outra. E a pessoa já tem e se torna uma enfermidade. Total. Uma doença. Total. E aí daqui a pouco você já tá olhando uma outra coisa que não pode e você acaba cometendo outros tipos de infrações. É muito sério, né? Muito sério. O assunto é muito grande, muito sério. A nível de infrações também, né? Que hoje a pedofilia é crime, e a gente acaba entrando em outros assuntos aqui que conectam um com o outro. Né? Exatamente. É gravíssimo, cara. Assim, dentro do offshore, cara, é preocupante porque, assim, dentro do offshore, a pessoa, o cara tá 30 dias longe de casa, às vezes 15 dias, 30 dias, e o cara já teve contato com pornografia. E ali a distribuição é muito mais fácil. Eu lembro que na época, vou botar assim, antes de ser tão fácil assim, botar ali 2010, 11, não era tão acesso, porque a embarcado não tinha a internet ainda disponível lá para usar, celular desbloqueado e tal. Então o que os caras faziam? Pegava vários vídeos, botava em pendrive e ficava assistindo no computador, entendeu? Então isso criou-se um hábito do cara fazer isso offshore. Então o cara, se tá uma longa data offshore, o cara já tá imerso há anos, há muito tempo. E hoje com o advento da internet dentro das plataformas, é muito mais fácil, a internet via fibra, então o streaming é muito mais fácil. Então o cara que já estava viciado no passado, ele acessa muito facilmente lá. O cara não consegue se libertar, porque lá ele não tem a esposa dele, o cara já tem um certo hábito, né, a promiscuidade ali, né, já comete adultério em todos os níveis, tanto ali vendo a pornografia em cima, quanto também atuando. Exatamente, quanto quando desembarca, antes de encontrar com a esposa dele, ele vai procurar um bar, vai procurar uma casa noturna. Então o cara já tá ali totalmente imerso na imoralidade. Então se o cara não identifica isso, porque tem muita gente que não consegue enxergar, acha isso legal. E quando um cara, por exemplo, pega e decide que vai se libertar disso. Eu sou prova viva. Eu decido, eu não quero mais isso pra minha vida. O outro amigo lá que você lembra de Salmos 1, né? Não se assentar nas rodas dos escarnecedores, é isso. Isso ficou muito claro pra mim quando eu comecei a me conectar com Deus. Porque eu vi, cara, a companhia, a gente falou muito já sobre isso aqui, né? A companhia te leva a caminhos de trevas, né? Então, assim, quando você pega e fala, não, hoje chega, eu não quero mais isso, eu quero seguir com a minha família, eu quero reconstruir minha família, eu quero viver com Deus. Quem estava lá do outro lado começa a te olhar com outros olhos. Mas você que é frutinha, você não sei o que e tal. Mas é aquilo, né? Ande isso aí. Com pessoas que realmente vão te levar para cima, né? Então essa é a questão, né?
a pornografia, né, falar de uma forma mais fácil, né, porque isso envolve crimes, envolve questão de caráter, para alguns casos é doença também. Então a pornografia é como se fosse um vírus, né? Só que ninguém sabe de onde ela realmente surge. Muitas vezes vem de um abuso na infância, e aí essa pessoa que abusou, se você for buscar a infância dela, aconteceu também a mesma coisa, ou algo parecido. E a pornografia naquela época poderia não existir como existe hoje. Poderia não existir como existia na minha época, que era videocassete. Mas estava na cabeça das pessoas, né? E aí a pessoa vai passando de uma para outra. Ah, mas pô, aconteceu isso comigo. E a pessoa não consegue controlar ou não sabe lidar com aquilo que está sentindo. Começa a abusar de outras pessoas, outras crianças. E isso vai propagando. Até que isso chega num nível insustentável. Onde você começa a ver pessoas que não conseguem se controlar. Elas realmente se perdem nisso, né? Eu acredito que isso acontece muito, não somente lá, né? Mas é algo que é mais visível, que é no meio onde acontece a gravação dos filmes, né? Então, você vê pessoas que estão ali dando de tudo na vida delas. E eu digo que o dano é algo que às vezes é muito precioso para ela. Dá filho, dá casa, dá carro, faz inúmeras coisas que a gente que não pode ser dito aqui, né? Mas são coisas extremamente absurdas, mas tudo por conta de um prazer. Tudo por conta de algo que às vezes aconteceu lá atrás, mas a pessoa não teve a coragem de olhar para aquilo com o devido respeito, o devido carinho, né? Vamos dizer assim, carinho, porque, poxa, às vezes foi uma criança que foi ferida e a criança tá ferida lá atrás ainda e a pessoa até hoje não se toca, né? Até mesmo a gente tava conversando essa semana, né? Você me mandou até era um podcast, né? E o cara dizendo que ele se recordou de algo que ele já não lembrava mais, quando ele foi abusado na infância. Então a nossa mente, ela faz questão de esconder certas coisas que realmente são muito dolorosas, né? E quando chega a esse ponto, sabe lá o que gatilho que vai transformar e trazer isso de volta, né? Se a pessoa não conseguir lidar, vai preencher aquela falta, né? E vai isso aí, né? E aí a pessoa chega ao ponto de querer fazer a mesma coisa que fizeram com ela, com uma outra criança, com uma outra pessoa. E isso se torna um ciclo vicioso. E é como um vírus. Vai passando de um pro outro, de um pro outro. E isso vai matando as pessoas. Né? Eu acho que a gente... Até é legal o pessoal que tá assistindo. A gente tem que fazer uma visita ao nosso passado, né? Eu acho que isso é muito importante. Faz uma visita ao teu passado. Se você que tá nos assistindo. E se você sente que você precisa se libertar dessa pornografia, se você tem algo que atrapalha, pode ser um gatilho, pode ser algo que aconteceu com você, pode ser... Hoje a gente vê muitas coisas acontecendo por talvez a falta de paternidade. Sabe, a falta de paternidade é um dos maiores agravantes hoje. É imenso. Entendeu? Imenso. Falta de paternidade para a mulher, para o homem, né? E esses dias, tão interessante que esses dias eu recebi uma mensagem e a pessoa falou: preciso muito falar com o senhor e tal. E eu vi que era uma mensagem muito urgente. Eu não conhecia a pessoa se identificou, falou que já me conhecia e tal. Eu vi que era urgente mesmo. Falei: cara, amanhã, hoje eu não consigo, amanhã, tal hora, você vai lá no gabinete que eu vou te atender. Cheguei lá e a pessoa, ela falou: cara, eu entreguei minha casa, entreguei tudo, eu vou me matar essa semana. Já tentei 2 vezes, mas não consegui. E aí eu falei: cara, mas se matar, qual o motivo, né? E aí ele falou: não, porque eu tinha alguns problemas sexuais, enfim, contou a história, mas eu tinha uma pessoa agora e terminei com essa pessoa terminou comigo e eu quero me matar. Eu falei: quanto tempo? Menos de 1 ano. Eu falei: cara, o seu problema não é essa pessoa que terminou com você, por isso você quer se matar. O teu problema é maior. O teu problema é a rejeição. Alguém exato. Já abandonou você
E aí toda vez que alguém abandona você, você entra num estado depressivo e que você quer tirar sua vida. E aí a pessoa começou a chorar realmente. Meu pai, minha mãe me deu pro tio, não tive pai. E aí você vê que não era os 7 meses de relacionamento. Você vai se matar por causa de um relacionamento de 7 meses. A rejeição foi o gatilho pra ela ali. Porque todo mundo que largasse a pessoa, ele ia ter esse gatilho. Então, a nossa falta de paternidade, a nossa rejeição, ela leva a gente a fazer coisas no subconsciente, né? E o subconsciente é algo que você é automático. Exatamente. Porque isso tá dentro de você. Exato. E a gente tem que parar um ponto e falar assim, cara, peraí. Eu tenho que pegar meu barquinho e voltar lá no meu passado. Ver aonde foi o momento, assistir o meu passado. É aquele barquinho que vai voltando de ré. E você vai vendo a sua vida, ou o barquinho, ou o trem, ou o ônibus. Mas olhando o seu passado. E olhando pra ele, vendo aonde ali que aconteceu algo na tua vida que levou você hoje a ser um viciado em pornografia, sabe? Prostituição, drogas. E aí parar ali e ter ali um encontro com Deus genuíno. Sozinho dá? A maioria das vezes não dá. Você tem que procurar um amigo que pode te guiar, você tem que procurar um parente que pode te ajudar, mas tem que se abrir. Tem que falar. Exato. Porque a gente não consegue tirar isso de dentro da gente no silêncio. No silêncio, é verdade. Se você não falar, você vai continuar se prostituindo, sabe? Se masturbando, acabando o seu casamento. Você tem que falar pra alguém. Você não vai conseguir se libertar sozinho. Né? Exatamente. Não, e a grande questão que você acabou de falar, o medo da rejeição é o grande bloqueio também pra pessoa se abrir dessa forma também. Porque ela acha que se eu me abrir, eu vou ser rejeitado, né? Essa é a questão. E aí, como a gente até comentei mais cedo, tá aqui, né? Onde tá? Sobre... Aqui, ó. Tá em Provérbios, né? Quem cobre suas... Provérbios capítulo 28, verso 13, né? Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa alcançará misericórdia, né? Então aquilo, quando você peca, você traz seu pecado pro oculto ali, né? E você fica nas trevas, né? Quando você busca Deus que é a luz, Ele vai te trazer o caminho, vai te trazer. Então, o que é nesse sentido de Deus, né? Você buscar alguém que possa te ajudar, seja na igreja, seja, né, alguém que realmente esteja buscando Deus ali e te orientar como você pode sair dessa situação. Mas você tem que expor o problema. Se você não expõe o teu problema, você vai ficar com aquilo, vai ficar remoendo, vai ficar alimentando o quê? A tua carne ainda. Então, assim, acho que a grande questão que o próprio Travis Crew, né, ele fala, aquele ator, né, das Branquelas, fala que quando ele pegou e falou, ele tornou-se público, ele estava mostrando o problema dele, e quando ele fez isso, ele ficou aliviado, porque aquilo estava matando ele por dentro. Então o lance é esse, né? Como você comentou, eu estou com medo da rejeição, por isso eu não falo, mas você tem que falar para poder você ganhar a bênção, né? Tem que arrancar de você. Cara, lidar com Deus é muito fácil, né? Porque Deus só trabalha na verdade, e a verdade é muito clara, né? Te traz paz, você fala assim, poxa vida, eu não quero sair disso aqui não. Mas lidar com a nossa cabeça e com a nossa carne é extremamente difícil. É extremamente difícil. E eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental nesse ponto de você poder entender o que você está passando e falar assim, não, esse momento aqui eu não tô legal porque esse momento aqui é ruim, mas ele vai passar. Mas como é que ele vai passar? O que eu vou fazer para esse momento ruim não passar? Para esse momento ruim passar? Primeira coisa, cara, é não fazer mais cagada. Para de fazer cagada. E aí sim, as coisas vão dando tempo. As coisas vão acontecendo. A gente estava falando um pouco antes de iniciar, né, o podcast. E me lembrou muito um dos momentos em que eu tava refletindo. Muitas vezes a gente complica as coisas porque a gente não quer largar. A gente tem a dificuldade de soltar o negócio, né? E quando a gente fala assim, vou entregar nas mãos de Deus porque eu não tenho mais condições de resolver esse negócio. Tá aí, Deus, tá aqui, ó, toma. Mas você não vai soltar. Você tá aqui segurando com o dedinho. Não, mas tá na sua mão, Deus tá aí. Agora eu tirei a mão. Passa 10 minutos, um dia você tá lá querendo... E aí, Deus? E aí? Pô, não mudou nada? Não é possível. Mas é aí que tá a grande dificuldade, porque Deus não precisa de nada nosso.
Ele não precisa de absolutamente nada nosso. O que Deus faz é melhorar, aperfeiçoar tudo aquilo que a gente tem. Porque uma vez que a gente solta alguma coisa, é como se fosse uma corda, né? Imagina uma corda que ela tem um nó. Como é que você vai soltar essa corda se você está tensionando de um lado e ela está sendo tensionada do outro? O outro lado está sendo tensionado por alguma coisa. Uhum. Ou pelo seu medo, pela sua rejeição, e você não larga aquele negócio. Ou pelo problema, que na verdade é um peso, né? E você está segurando lá de cá. Mas quando você realmente solta essa corda, aquele nó ele começa a afrouxar com o tempo. E é exatamente isso que as pessoas não entendem. Tudo depende de tempo. Existe situações que acontecem da noite pro dia? Existe. Mas depende muito da graça de Deus para que isso aconteça, que são os milagres, né? Sim. Mas só que as pessoas querem milagres grandiosos, mas elas se esquecem que o milagre acontece todo dia. O pouquinho que eu já soltei essa corda, eu não vou mexer mais nela. Amanhã já é um milagre por não estar colocando a mão ali. E é um milagre eu estar resistindo à tentação de não pegar de novo naquilo. E é mais um milagre quando completa uma semana e eu não abri o vídeo que o pessoal me mandou no WhatsApp ou que chegou de N formas. Ali é um milagre. Talvez não é um milagre de Deus, né? Vamos dizer assim, mas é um milagre que você está caindo na real e que Deus colocou no seu coração. Olha, meu filho, para você querer que eu entre na sua vida, você vai ter que, né, deixar eu te ajudar. Você abordou um ponto crucial, o Marcelo também falou, sobre pessoas e o WhatsApp, né? A gente, cara, tudo na nossa vida são pessoas, ambientes e conhecimento. Então, hoje a pornografia chega das pessoas que você tem amizade. Exato. Seus amigos. As pessoas que você tem intimidade. O cara manda um videozinho assim, aquilo ali gera um gatilho e aí vai para outro. Então, se você escolher melhor as pessoas que você se relaciona, sabe, os ambientes que você frequenta e o conhecimento que você adquire, faz toda a diferença. Aí isso você pode escolher. Exatamente. Decida as pessoas. Eu tenho um grupo legal lá do futebol, mas só sai pornografia, cara, ele não é legal. Exatamente. Porque o grupo, se você tem um grupo onde a tua esposa não pode ver as mensagens que chegam nesse grupo, cara, ele não é legal pra você. Exato. Você tá entendendo? Se você frequenta um ambiente onde você não leva a tua esposa, esse ambiente não é legal pra você. Exatamente. Se você adquire um conhecimento que a tua esposa, a tua família também não pode adquirir, esse conhecimento não é legal pra você. Então são pequenas decisões, como você falou, dia a dia é que te leva ou pro monte ou pro vale. Exato. Né? E é você que vai decidir, ou vai subir ou vai descer. Exatamente. Mas isso depende de pessoas, ambientes e conhecimento, né? Exato. Eu acho que a busca é aquilo também, né? Você buscar a maturidade, né? Acho que a maturidade, ela vem assim, em certo momento. Assim, tem muita gente que vive a vida inteira e essa maturidade nunca chega, né? Assim, graças a Deus, eu tive essa maturidade assim, em várias áreas da minha vida, assim, a parte de relacionamento, a parte de profissional. E essa parte, né, que eu tive, assim, de buscar Deus no momento certo da minha vida, né? Foi no momento que eu precisava. Eu tava na parte financeira tava legal, na parte da saúde tava legal, na parte profissional tava legal. Mas eu tava sentindo um vazio dentro de mim. E esse vazio eu tava também ali em contato com a pornografia. E eu falei, cara, eu preciso ligar pra alguém pra poder me ajudar, assim. Eu preciso preencher minha parte espiritual para minha roda da vida rodar perfeita. E foi quando eu liguei para minha amiga, a Glaucia lá, ela tinha a célula dela, da igreja, e comecei a ir participar, até o René fez parte, né? Tá? E lá o jogo mudou, assim, a chave virou ali. Eu comecei a ver, aí comecei a mudar, assim, como pai, como marido, e aí eu fui vendo, não, Deus está fazendo um movimento na minha vida, e eu preciso buscar cada vez mais isso. E quando eu fui lá, né, aceitei Jesus e vi que, caramba, é isso mesmo que eu preciso, comecei a ler a Bíblia. Você está imerso, né? Eu comecei a alimentar o meu espírito. Porque o espírito estava fraco, ele estava morto. E quando você começa a alimentar ele começa a te mostrar. O Espírito Santo, ele começa a te incomodar em várias coisas. E que você, até assim, a forma que você fala muda, porque você não precisa mais se comportar daquele jeito para você agradar aquela pessoa a qual você fazia parte, né, daquele grupo. Então, quando você começa a atingir essa maturidade, é o ponto crucial, você ter a maturidade
que tem um problema. Naquele momento eu tava sentindo vazio, caramba, eu tô com um monte de coisa legal acontecendo, mas não tá legal, assim, tá faltando alguma coisa. E quando eu comecei a preencher o espírito ali, eu fui me libertando dessa parte ruim, né? Isso aí. Então acho que essa é a grande questão, né? Depende do que você alimenta, né? Se você alimenta a carne ou alimenta o espírito, né? Isso aí. Como o Pequeno Príncipe fala, né? Você como é que fala? Você é responsável por aquilo que você cativa, né? Que tu cativas. Então é você cativar a parte que vai te levar para cima, né? Pra luz, né? Igual você comentou agora, né? Isso aí. E todos nós temos essa luz, essa busca dessa luz. Não adianta ter a luz e não iluminar, né? Eu falo para as pessoas o seguinte: quando Deus criou a gente, Ele botou a mão no barro para fazer isso. O homem foi criado do barro. E esse barro era um barro puro. Não era um barro, o Deus criou o homem, não era essa terra de hoje, era uma terra de pedra preciosa. Era uma terra não explorada. Então Deus enfia a mão na terra e Ele modela o homem. Ele faz o homem com a terra de pedras preciosas. E nós fomos criados dessa forma. Então nós não fomos criados para viver aquilo que a gente vive. À medida que nós vamos deixando as coisas entrarem dentro da nossa vida, a gente perde o nosso valor. E é a gente mesmo que vai perdendo o nosso valor. Mas nós fomos criados com o que há de melhor no mundo. Com pedra preciosa, modelado pelas mãos do Criador. Só que à medida que eu vou decidindo o que fazer da vida, eu vou tornando uma pessoa melhor ou vou tornando uma pessoa viciada, enferma, uma pessoa cheia de sintomas, cheia de traumas. E isso está se agravando hoje na sociedade. A gente vive uma sociedade muito enferma, muito doente, muito cheia de preconceitos, muito cheia de mimimi, muito enfermo, né? E cabe a nós que estamos nos libertando, estamos mudando, estamos vencendo os nossos desafios, levar a mensagem adiante, né? E a nossa vida é a nossa história, né? E cada vez que a gente conta a nossa história, como você aqui, ousadamente, corajosamente, está contando aquilo que você venceu, uma dor que você venceu, outras pessoas vão ser encorajadas pela sua história. Porque a gente faz aqui contar a nossa história. Quanto mais contamos a nossa história, mais pessoas são libertas e curadas. Testemunhos salva-vidas, né? Testemunhos salva-vidas. Isso aí. Tem uma parte que eu acho que é difícil explicar porque só sabe disso quem sente ou quem já passou por isso, que é a questão espiritual, né? Eu conversei há uns dias atrás com a minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, e estava conversando com ela sobre questão de sexo, né? Porque se eu não tiver a coragem de conversar com ela, alguém vai conversar. Então prefiro eu. E ali eu conversei com ela sobre castidade, sobre a importância da castidade, o que isso lhe traz de ruim quando você não segue isso, quais são as consequências. Dei exemplos da minha vida para ela. Falei, olha minha filha, hoje eu tenho 42 anos e eu tenho experiências que eu não gostaria de ter tido. Se eu tivesse entendido mais as coisas lá atrás, talvez hoje os resultados que eu tenho seriam muito melhores. Talvez seriam completamente diferentes. Mas como isso não aconteceu lá atrás, porque eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu não tinha a vivência, eu não tinha, não vou dizer domínio, mas um pouco do conhecimento da palavra que eu tenho hoje, eu teria evitado muitas coisas. E aí eu entrei na questão também da pornografia, e eu ouvi uma resposta dela que me agradou bastante. Quando eu falei com ela da questão da pornografia, ela falou assim, pai, inclusive dizem que isso faz mal para o desenvolvimento intelectual e não sei o que e tal, a inteligência, parará. E eu deixei ela falar, que eu falei assim, pô, que bom, né? Deixa ela falar bastante para eu também tranquilizar meu coração. Claro. Mas ali, eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer assim, olha, eu vou te dizer coisas, não vou te dizer com todos os detalhes, porque isso diz respeito à minha vida. Mas eu vou lhe dizer algumas coisas em que, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E eu tô dizendo para você,
não pisa aqui porque aqui você vai se afundar. E uma delas é a questão uma delas é a masturbação, a outra é a castidade. E as pessoas pensam que masturbação só é pecado se você, por exemplo, tiver casado ou tiver em algum relacionamento e você tá ali se masturbando e você vai estar pensando em alguém. Porque ninguém se masturba pensando num poste, numa parede, numa pedra, né? Sempre vai estar pensando em alguém, né? E aí que tá o pecado, é aí que está o problema. E é dali que nasce todos os males. É aí que começa o negócio todo. Só que as pessoas não percebem que é aí que tá o perigo do negócio. E ali eu comecei a falar isso com ela e falei, olha, e presta atenção numa outra coisa, que isso é apenas a masturbação. Se você não se ligar, ela vai te levar para outras situações. Quando você não se guarda para uma pessoa, que é uma pessoa que você já conviveu, você conhece, você sabe que é uma pessoa que tem uma boa índole, tem uma família equilibrada, é uma pessoa bacana, que estuda, que trabalha, e você fala assim, poxa, essa pessoa, ela é legal, é uma pessoa que eu quero ter para minha vida. Se você quer ter ela para sua vida, e ela também tem esse mesmo desejo, ela vai entender o valor que você dá à questão da castidade. E você vai esperar o momento correto para isso acontecer. Porque quando você não faz isso e você sai se relacionando, se envolvendo com qualquer outra pessoa, de qualquer jeito, de qualquer modo, não é para nenhum relacionamento, é simplesmente para matar a vontade da sua carne, é simplesmente por ego, por desejo, seja lá o que for, ou até mesmo por raiva, né? Influência. É a modinha, né? Modinha, você é virgem, não sei o quê. Vou te levar, né, na famosa zona, né? Vou levar na zona e tal. Isso traz para você um desequilíbrio emocional. Isso lhe traz um desequilíbrio espiritual. O seu lado psicológico ele fica abalado por um bom tempo e vai trazer e vai marcar na sua vida como lembranças que você nunca mais vai se esquecer. E quando você chegar lá na frente, você fala assim, pô, que vergonha que eu tenho de lembrar disso. E aí, você vai dar o exemplo pra quem? E o mais forte que sexo é casamento. Sexo é casamento, biblicamente falando. Então toda vez que uma pessoa ela tem uma relação sexual com outra pessoa, é como se ela estivesse casando com aquela pessoa. Porque a Bíblia fala que quando você casa, você se torna uma só carne. Pessoa, né? Só carne. Então toda vez que você tem uma relação sexual, você se torna uma pessoa com essa pessoa que você teve uma relação sexual. Então se você vai se prostituir numa zona ou numa casa de programa, se você tem uma relação sexual lá, é como se você estivesse se tornando uma só pessoa com aquela pessoa. Então, quantas vezes você se casou e quantas vezes você se tornou uma pessoa com essa pessoa. E quando você torna uma só pessoa, isso requer a parte espiritual também. Então a gente não entende, às vezes, porque o cara tá completamente desnorteado, a vida não vai bem, a prosperidade não vai bem, o cara bota a mão nas coisas, dá errado, mas porque ele foi se casando, tanto ele, tanto a mulher, com várias pessoas, e ele vai recebendo dessas pessoas, porque é uma pessoa, lembra? Você se casa e se torna um. Então quer dizer que o que você tem dentro de você, você vai ter dentro dessa pessoa que você se casou, que você teve a relação sexual. E transferência de todas as coisas, espirituais também. E aí você vai carregando isso pra sua vida. E você chegou a um certo momento de sua vida, cara, que você se sente pesado, nada dá certo, você não prospera, não cresce, cheio de vício, adultério, pornografia, porque você... O abismo abre outro abismo, né? É muito casamento, muita transferência de coisas ruins, entendeu? Exatamente. Que as pessoas carregam, né? Exatamente. A pessoa tem vícios na vida dela, rejeições, amarguras, enfermidade. Isso eu estou falando só de parte espiritual, fora a parte física, né? A pessoa nunca se preenche com nada, né? Ela fica sempre com vazio interno, ela não consegue preencher lugar nenhum. Não entende. O meu irmão, ele me contou uma história quando ele fez... exato. Muito forte. Ele fez o encontro de casal, um pouco antes dele casar, né? E no encontro de casal, o pessoal tava contando uma história lá, um casal que tava dando até o próprio testemunho deles. E eu lembro disso até hoje.
ele dizendo assim, na minha casa eu tinha revistas sex, Playboy, tinha filmes de pornografia e quando eu me casei, eu assistia tudo aquilo. Eu assistia, a minha esposa não gostava, mas eu assistia assim mesmo. Mas chegou um certo momento na minha vida que aquilo começou a me incomodar tanto, e aí minha esposa começou a reclamar tanto daquilo, porque, poxa, pra mulher é uma humilhação aquilo, né? Tanto pra mulher quanto pro homem. É péssimo isso. E ele tomou a decisão de desfazer daquilo. E aí ele pegou tudo aquilo que ele tinha, levou pro quintal pra tacar fogo. E nisso, ele tentando lá riscar o fogo pra o fósforo, né? Jogou álcool e jogava o fósforo assim, não pegava. Ele falou, gente, como assim? Não tá pegando isso? Estranho. Aí ele pegou, botou mais álcool no negócio e falou assim, agora esse trem vai virar uma fogueira. Riscou o fósforo e jogou, não pegou. Aí ele começou a lembrar do encontro que ele havia feito de casal também, que dizia que uma vez que você dá espaço e você dá legalidade, a questão toda tá na legalidade, que você dá legalidade ao mal, para você tirar ele, e é como o Cristo, Jesus disse, né? Tem certas coisas que elas só saem através do jejum e oração, né? E aí, o único recurso que ele tinha na casa dele era água benta. Ele pegou a água benta e jogou. E aí ele começou a ouvir vozes. E na hora que ele tacou fogo, pegou de imediato. Ele falou assim, cara, como é que pode? Né? Como é que vai explicar uma situação dessa? Eu joguei água, tudo bem, a água benta. Mas é água. Uhum. É água. Né? Uhum. É espiritual. E aí, fala, poxa, eu botei álcool no negócio e inúmeras vezes não pegou. E aí? Como é que você explica isso? Então, é só quem vivencia o negócio e vê, É forte. quando sai de um buraco, fala assim, caramba, olha só onde eu tava. É loucura. Mas enfim, vamos chegando, pessoal, pro final desse episódio aqui do podcast Filhos de Offshore. Quero agradecer imensamente a participação do Bispo Leidson. Bom demais. Obrigado pela oportunidade, é uma honra ter vindo aqui. Honra minha. E a gente sempre encerra, né, o nosso podcast com a mensagem de cada um, né? Por que valeu a pena estar aqui. Isso. Bom, legal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Uhum. Foi um bate-papo de um nível sério, né? A gente falou de um assunto muito sério que as pessoas não falam, né? Mas depois que você atinge uma maturidade na vida, você dá valor a coisas que importam, né? Uhum. E eu quero deixar uma mensagem para vocês que é um dilema que a gente tem dentro da minha casa. Eu, minhas filhas, minha esposa. A gente aprendeu que com o passar do tempo, a gente tem 3 coisas que a gente busca. A gente busca ser feliz, a gente busca ser leve e a gente busca ser simples. São as 3 coisas que a gente busca. Então eu quero deixar para você. Viva a tua vida feliz, seja leve em tudo que você fizer e seja tudo que você fizer, haja com simplicidade. A vida tem muito mais valor, assim. Perfeito fechamento. Obrigado, Bispo. Prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Porque valeu a pena. Então, valeu a pena porque é um assunto já desejado há muito tempo, né, Marcelo? A gente vinha tentando trazer esse conteúdo e aí, por inúmeras vezes aí, por questões de agenda, trabalho, né, a gente não conseguia. Mas é importante. É importante sim a gente trazer esse assunto. Eu acho que vale a pena mais um podcast sobre isso, né? Tem muita coisa para ser dita ainda. E eu queria deixar aqui uma palavra que está em Hebreus. Hebreus 4:12. 12 e 13, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto em que a alma e o espírito se encontram, até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Não há criatura que possa esconder-se dela. Diante dela, tudo fica nu e descoberto. E a ela deveremos prestar contas. Só deixar aí o pensamento e talvez uma pergunta, né?
o que você talvez está fazendo da sua vida que você não pode contar a ninguém. Pensa nisso, porque às vezes é aí que tá o problema. Perfeito, Renê, obrigado. Pra mim, valeu super a pena, porque trazer esse tema tão profundo como esse, pode, de certa forma, ajudar você a transformar a tua vida, a tua família, o teu relacionamento. E pense bem no que você está alimentando hoje. Você está alimentando sua carne ou seu espírito? Você pretende continuar se alimentando da pornografia? Até onde ela vai te levar com isso? Reflita sobre isso. E a gente vai encerrando mais uma vez o nosso episódio Vida de Offshore. Agradecer mais uma vez aí, Bispo Leitz. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Renê, obrigado novamente aí por ser meu parceiro. E você que ainda não segue a gente, se inscreve no canal, no Vida de Offshore, no YouTube. Vai lá assistir a gente no Spotify. A gente está no Spotify também, Amazon Music. Estamos também no LinkedIn, Vida de Offshore. E me segue lá no meu Instagram, Marcelo Garani. Bispo, você quer compartilhar e você também tem o seu podcast, quer falar um pouquinho sobre o seu podcast, seu projeto? A gente conta histórias lá, né? A gente gosta de contar histórias, né? Segue lá o Pod 7, na verdade. Isso. É o Pod 7, Leidson Cruz, tanto no Instagram, tanto também lá no YouTube, né? Segue lá, você vai gostar, tem boas histórias lá. Perfeito. Boas histórias. Exatamente, tá vendo? Vai lá. Legal. Muita transformação lá também com o Bispo Leitson. Gente, um abraço, fica com Deus e até o próximo Vida de Offshore.